Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Quero louvar a Deus por sua vida, Sage, por sua vida, Cláudia. Que Deus esteja cada dia mais abençoando o ministério de vocês ali em Nova Delhi. E que essas experiências vividas por vocês, compartilhadas conosco nesta noite, possam ter edificado a nossa vida e nos enchido de coragem para o enfrentamento do nosso dia a dia. Porque as ameaças vêm, os obstáculos vêm, as injustiças vêm, as perseguições vêm, mas o Senhor está conosco. Ele não nos abandona e Ele nos dá a vitória. Então que Deus possa abençoar vocês ricamente. Vamos orar por eles, pelo trabalho ali, pelo orfanato. São quantas crianças agora lá, Cláudio? Quantas? 27 crianças agora, incluindo jovens. Então, que Deus possa abençoar ricamente o trabalho ali, a igreja e o ministério de vocês. Estão voltando na quarta-feira, mas amanhã o SAD vai compartilhar na reunião dos homens também experiências missionárias e vai ministrar o coração dos homens. Então você esteja na capela às 7h30, que vamos ter uma reunião de oração e o SAD vai ministrar ali. Muito bem, meus irmãos, hoje nós estamos começando uma série de mensagens baseadas em Mateus capítulo 5, que é o texto que fala onde Jesus começa a pregar o Sermão da Montanha e ele ensina sobre as bem-aventuranças. E nós estamos chamando essa série breve de mensagens de atitudes, chaves para uma vida feliz de verdade. A palavra feliz, o substantivo feliz, ou a palavra felicidade, tem estado tão desgastado nos nossos dias, tem sido tão banalizado nos nossos dias, que falar só ser feliz não é suficiente. Para dizer o que a gente quer dizer mesmo, a gente tem que qualificar a felicidade. Então, chaves para uma vida feliz de verdade, uma vida feliz autêntica, ou então, como diria lá na minha terra, em Minas Gerais, uma vida feliz para valer, a Vera, uma vida feliz mesmo, uma vida feliz que seja incontestavelmente feliz. Foi o tema que Jesus escolheu para começar a pregar aquele que viria a ser o seu sermão mais famoso, mais difundido, conhecido popularmente como o Sermão da Montanha. Ele sobe a um monte, a multidão aproxima-se dele e ele começa a ensinar, e ele começa falando sobre felicidade. Eu conheci um pastor lá no Rio de Janeiro, pastor Davi Gomes, que escreveu um livro sobre felicidade. E ele colocou o seguinte título no livro dele: Felicidade começa com fé. Felicidade começa com fé. Ele quis dizer com o título que sem fé em Deus, ninguém será verdadeiramente feliz. Então eu vou repetir essa frase aqui: sem fé em Deus, ninguém será feliz de verdade, sabe? Você pode ter uma felicidade passageira, efêmera, circunstancial, momentânea, alguns momentos alegres, mas felicidade verdadeira começa com a fé na pessoa do nosso grande Deus. Então Jesus, a gente chama esse bloco inicial do Sermão da Montanha de bem-aventuranças. Jesus vai usar a palavra felizes, ou abençoados, ou bem-aventurados. São traduções possíveis da expressão grega, da palavra grega makarios, que significa bem-aventurado, feliz, afortunado, uma pessoa abençoada. E ele vai dizer quem é feliz, na verdade, quem é feliz de verdade, Então nós vamos trilhar aqui por algumas dessas bem-aventuranças de Jesus, para aprender essas chaves aí para uma vida feliz de verdade. Mas antes de entrar na primeira chave, eu quero perguntar: quem aqui tem no coração, assim, se pensar assim, ser feliz de verdade é ter alcançado tudo que eu sempre entendi possível, abençoado para a minha vida, ter atingido as minhas metas? Então, quem deseja de coração ser feliz de verdade mesmo, para valer? Levante a mão aí. Pastor, eu gostaria de ser feliz, mas profundamente feliz, não mais ou menos feliz, não felizinho, pequenininho, com F minúsculo, mas feliz de verdade. Eu quero essa felicidade aí. Quem gostaria de ter? Levante a mão bem alto assim, de verdade. Porque se você não quer nem ser feliz, não quer nem levantar a mão, a coisa está difícil para o seu lado, não é?
Pastor, se é para ser feliz, eu quero. Levante a mão aí. Se você quer muito, levante as duas. Isso. Porque presta atenção, gente. A apatia tomou conta das pessoas de tal maneira que não apenas olhar a felicidade como um objetivo inatingível, elas passam agora a não desejar mais. Não, isso não você mesmo. Nem desejam mais. Nem querem mais. Eu estava lá num transporte público. E muito interessante quando você vai no avião ou no trem e você ouve a conversa das pessoas, e eu vi uma filha falando com a mãe assim: feliz no você mesmo, então qualquer coisa está bom. Jovenzinha ainda, simplesinha ainda, feliz no você mesmo, então qualquer coisa está bom. E a mãe: que é isso, minha filha? Você vai ser feliz sim. E ela começou a desfilar um monte de nome da família que não era feliz. Fulano não é feliz, Beltrano não é feliz. Eu ficava imaginando, deve ser o tio, deve ser a tia, deve ser o cunhado, deve ser a cunhada. Fulano não é feliz, todo mundo que ela conhecia da família, na opinião dela, não era feliz. Então, feliz no você. Então qualquer coisa está bom para mim. O mundo está indo de um jeito em que o sistema está convencendo as pessoas que de qualquer jeito está bom, de qualquer coisa serve, qualquer coisinha já deve para você ficar agradecido, já está bom demais, você não merecia nem isso. Quando a proposta de Jesus, meus irmãos, é que nós sejamos felizes de verdade, mas não dessa felicidade banalizada, dessa felicidade que o dinheiro compra, dessa felicidade que você encomenda pela internet, mas de uma felicidade profunda, que se aloja na alma, que se instala no coração e reverbera nos nossos relacionamentos. Eu quero ser feliz de verdade, e Jesus quer que você seja feliz de verdade, não da felicidade da autoajuda, não da felicidade dos clichês de Hollywood, não da felicidade do final dos filmes da Broadway, das peças da Broadway, não. Felicidade verdadeira, felicidade que brota na alma e no coração. Isso é possível, a Bíblia fala disso. Jesus escolheu começar o sermão falando sobre felicidade. Então eu queria que você caminhasse comigo nessa trilha hoje aqui sobre esse tema, né? Atitudes. Quais são as atitudes que eu preciso ter na minha vida para que essas chaves sejam usadas e eu seja uma pessoa feliz de verdade? Então a primeira atitude é a seguinte, você vai entender isso aqui comigo: quando ser pobre faz você rico. Repita comigo assim: eu quero ser pobre para ser rico. Difícil uma pessoa repetir isso, hein? Se fosse o contrário, seria mais fácil, né? Eu quero ser pobre. Está vendo? Só 3 repetiram. Eu quero ser pobre para ser rico. Sabe, na Bíblia é assim: o caminho da prosperidade, rico não tem nada a ver com dinheiro, não vou explicar daqui a pouco. O caminho dessa riqueza, o caminho dessa felicidade, o caminho dessa prosperidade, o caminho dessa satisfação plena, ele começa com essa questão da pobreza, né? Então Jesus começa a pregar o sermão da montanha, ele vai dizer assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, afortunados, abençoados, felizes, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começa falando sobre felicidade, linkando a palavra felicidade com pobreza. Aí o pessoal da teologia da prosperidade pula 2 metros de altura. Aí o pessoal que vive em função do dinheiro salta 3 metros de altura. Porque Jesus está maluco. Que história é essa? Se eu quero ser feliz, ele vai dizer: para eu ser feliz, eu tenho que ser pobre. O que tem a palavra pobreza a ver com felicidade? Por que Jesus escolhe essa palavra? Eu acho até interessante uma tradução em português que troca a palavra pobre por humilde. Eu acho que o tradutor quis suavizar o texto bíblico. Então ele assim: bem-aventurados humildes de espírito. A palavra é pobre mesmo. É pobre. Jesus está falando assim: ó, feliz o pobre, mas pobre em espírito. Ah, ainda bem, pastor. Pior, é mais sério. Porque o pobre em espírito é pobre por dentro. É pobre na alma, é pobre no coração, pobre no espírito. O que Jesus está ensinando aí? O que é ser pobre no espírito? Que pobreza do espírito é essa? Ser pobre no espírito, meus irmãos, é reconhecer o nosso vazio espiritual. É entender que você tem
um vazio no coração, que eu tenho vazio no coração, e que esse vazio me faz dependente, pobre, eu sou incapaz de preencher esse vazio. É mais ou menos a expressão lá no Antigo Testamento do salmista, no Salmo 42, quando ele fala assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Aqui a alma está batida, aqui eu estou vazio. E ser pobre de espírito é entender que há um vazio dentro do seu coração, que há uma insatisfação espiritual dentro do seu coração, e que você não tem condição de lidar com esse vazio sozinho, esse vazio enorme. Poeta, escritor, filósofo russo, Dostoiévski, ele ficou famoso pela obra que ele escreveu, Os Irmãos Karamazov, uma obra extraordinária, recomendo a todos que leiam, uma obra sobre vida, ensina muito sobre vida. Ele disse uma frase interessante, ele fala assim: todo homem dentro de si tem um vazio do tamanho de Deus. É o modo como ele expressou essa ideia do vazio espiritual. Ele usa essa linguagem antropomórfica, é como se pudesse falar em tamanho de Deus, como se Deus tivesse tamanho, mas ele quer dimensionar o tamanho do vazio, como Deus é imenso. Então ele fala assim: olha, é um vazio do tamanho de Deus, para dizer o seguinte: só Deus entrando no coração do homem que preenche esse vazio. Está entendendo? Essa é a visão do Dostoiévski. Olha, existe um vazio no coração do ser humano, e esse vazio tem um tamanho certo. Quem já foi na sapataria aí? Foi na sapataria? Aqui no Estados Unidos, interessante que você vai na sapataria, ele pergunta qual é o seu número, você fica pensando, número do Brasil, que número que eu vou dar aqui, aí traz um aparelho lá, você coloca o pé e vai experimentando. Já experimentou, eu não sei quantos já experimentaram, calçar um sapato 2 números menores do que o seu pé? Hein? Como é que ficam os dedos lá? Faz com a mão, como é que ficam os dedos dentro do sapato? Não dá. Agora, um sapato 2 números maior também fica meio esquisito. O ideal é você calçar um sapato do tamanho certinho do seu pé, um pouquinho maiorzinho, ali, para o seu pé ficar confortável ali dentro. Dostoiévski fala assim: ó, existe um vazio dentro do coração do ser humano. O salmista fala lá assim: por que estás abatido a minha alma? Por que se perturba de mim? Há um vazio no coração do ser humano que só pode ser preenchido por Deus, do tamanho de Deus. Ou Deus preenche, ou o vazio permanece. Existe esse vazio. E o que nós tentamos fazer com esse vazio? O que o homem tenta fazer com esse vazio? Basicamente, o homem tenta fazer 3 coisas: tenta preenchê-lo, mascará-lo e ignorá-lo. Ele passa a vida inteira tentando fazer isso, preencher esse vazio, tentando mascarar o vazio, ou tentando ignorar o vazio. O homem tenta preencher esse vazio, meus irmãos. Ele tenta usar o prazer, ele tenta usar o trabalho, ele tenta usar as ocupações. Ele fala: você quer saber de uma coisa? Tem um vazio aqui dentro de mim, eu vou sentir prazer, eu vou para a balada, eu vou para a bebida, eu vou para as orgias, eu vou para tudo que o mundo me der de prazer, tudo que foi emoção eu quero, porque há um vazio aqui no meu coração. Eu vi uma entrevista essa semana, algumas semanas atrás, 2 semanas atrás na internet, de um rapaz que tem como plano de vida ir em todas as montanhas russas que ele encontrar na vida. Ele quer ir em todas elas. Ele fica pesquisando onde tem uma maior, onde tem uma mais rápida, onde tem uma mais longa, mais alta, onde tem uma que faz mais voltas. E ele viaja o mundo visitando as montanhas russas, porque ele quer todas. E alguém perguntou para ele: por que você quer ir a todas? Porque é muito bom, ele falou. É gostoso demais. E eu acreditei nele, mas acreditei tanto que eu não preciso ir na montanha russa. Porque eu acredito nele, é bom, deve ser bom demais mesmo. Sabe, tem coisa na vida que você vai experimentar e tem coisa que você só acredita. Ele tá bom, acredito. Estava lá no sítio e o moço mostrou a montanha assim. A montanha você não viu o fim dela. E o moço: pastor, vamos subir essa montanha, lá em cima é bonito demais. Só acreditei na palavra dele. Não precisa, não, acabou, já é o suficiente. Não é? Confio em você, meu irmão. Deve ser lindo mesmo, que bênção. Não é? A pessoa quer preencher o vazio. E ela falou: eu vou para o prazer. E olha, você conhece gente que está indo fundo nesse negócio do prazer. Conhece ou não conhece? A pessoa te fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me enfiar no trabalho. E se enfia no trabalho, trabalha 10, 15 horas, 20 horas. E não tem tempo para a sua saúde.
não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, trabalho. Tem gente que é patrão e não dá férias para si próprio. Já pensou nisso? Ele é o dono do negócio, ele é o patrão, mas ele não dá férias. Por que você não tira férias? Para dar o exemplo para os outros, que ele, além de te dar férias para ele, não quer que os outros tenham férias também. Trabalho. Lá no livro de Eclesiastes fala sobre pessoas que buscam no prazer, buscam no trabalho, ocupação, sai do trabalho e sim, arruma outra coisa para fazer, sai daquela coisa, arruma outra coisa para fazer. Tem gente que é viciado em ser ocupado, tem gente que é doente, é patologia, ele não consegue administrar o fato de não ter alguma coisa para fazer, ele não se sente bem, ele tem que estar ocupado o tempo inteiro, porque o vazio não está do lado de fora dele, o vazio está dentro dele. Ele quer preencher esse vazio. E ele fica tentando fazer isso a vida inteira. Ou então quer tentar mascarar esse vazio. Então ele começa a comer muito, usar drogas, fazer exercício físico. Está mascarando. Ele come. Ele não come muito porque ele acha que amanhã ele não vai ter comida, não. Ele não come muito porque ele tem muita fome, não. Ele come muito porque tem um vazio dentro dele. E no lugar da comida pode ter qualquer coisa que você faça demais. Acontece com as drogas também. Tira você do ar por um tempo, tira você de órbita por alguns minutos. Exercício físico, a pessoa vai malhando. Uma semana ele vai todo dia na academia, 2 meses não vai nenhum dia. Ele se engana, está mascarando aquilo ali. Ou então tenta ignorar esse vazio, por ignorância mesmo, que não conhece a natureza desse vazio, não sabe que é um vazio espiritual, não é material, não é físico, não é emocional, não é intelectual, não é racional, é espiritual. Então ele ignora isso e por isso o vazio está lá. Ele tenta ignorar mais ainda, com preconceitos. Ele coloca Deus do lado de fora da sua vida simplesmente por preconceito. Confunde. O que tem de gente confundindo Deus com religião, confundindo Deus com a igreja, confundindo Deus com a agremiação religiosa, confundindo Deus com seita. Deus não é religião, Deus não é igreja, Deus não é denominação religiosa, Deus não é seita. Deus é o ser supremo, o dono de todas as coisas, o Senhor absoluto do universo. Não confunda as coisas, não deixe Deus do lado de fora. Ou gente querendo ignorar o vazio espiritual, sendo iludido pelo poder. Às vezes o poder que tem, e às vezes o poder que pensa que tem. Que tem gente que é tão poderosa, mas a única pessoa na face da terra que de fato acredita no poder que essa pessoa tem é a própria pessoa. Ninguém mais. O resto todo mundo finge. Todo mundo agrada. Foi o seguinte, para ele ficar feliz, não faz de conta que ele manda. Para ele ficar sorrindo, não faz de conta que ele tem esse poder. Todo mundo bajula. Porque esse poder gera dinheiro, gera influência, gera coisas boas. Mas na verdade, lá no fundo do coração, esse poder é uma maneira dele ignorar o vazio que há dentro dele. Ele tenta, como disse, preencher o vazio, tenta mascarar o vazio, tenta ignorar o vazio e não adianta. É inútil. O vazio continua presente dentro do coração do ser humano. Ele começa a perceber com o passar dos anos que ele não conseguiu preencher o vazio, que ele não conseguiu mascarar o vazio, e que não adianta querer ignorar este vazio. E é nesse momento, meus irmãos, que entra em cena um negócio chamado orgulho. Porque o orgulho marca aquela pessoa que diz: ai de mim se não fosse eu. Entendeu? Louvado seja eu, bendito seja o meu nome. Exaltado seja eu também, glorificado seja o meu sobrenome. Sabe, o orgulho é esse vírus que impede a pessoa de entender que não é ela que vai preencher o vazio na vida dela. E ela não quer dar o braço a você porque ela quer preencher esse vazio. Mas o orgulho a impede de preencher esse vazio. O orgulho a impede de entender que esse vazio é espiritual e que eu e você, seres humanos mortais e limitados, somos incapazes por nós mesmos de preenchermos esse vazio.
mas o meu orgulho não me deixa dar o braço a torcer. E o problema do orgulho é que a pessoa, quando pensa nela mesma, ela olha no espelho e fala assim: eu sou bom o suficiente. Quando ela pensa nos outros, ela fala assim: eu sou melhor que a maioria. E quando ela pensa em Deus, pasme, segure no banco aí. Quando o orgulhoso pensa em Deus, quando o orgulhoso é religioso, ou membro de igreja, ou frequentador de igreja, quando o orgulhoso é alguém que faz parte de uma religião, o orgulhoso pensa assim: Deus tem sorte de contar comigo no time dele. Entendeu? Deus tem sorte, ainda bem que eu estou jogando no time de Deus. Ai de Deus se não fosse eu. Então é assim que pensa o orgulhoso. Quando ele olha para si próprio, ele diz: eu sou bom o suficiente. Quando ele olha para os outros, ele fala assim: eu sou melhor que a maioria. E quando ele olha para Deus, ele fala: Deus é um cara de sorte, eu estou no time dele. O orgulho. E enquanto o orgulho predominar, o vazio continua dentro do coração dele. Enquanto o orgulho o corrói, o impede de viver bem consigo mesmo, de viver bem com as pessoas e de viver bem com Deus e de curar esse vazio. Enquanto o orgulho mandar na vida dele, o vazio continua lá e ele não consegue vencer esse vazio. Mas aí, gente, aí tem um perigo. Aí tem um perigo para o qual nós temos que prestar bastante atenção. O perigo é o seguinte: é que o oposto de ser pobre em espírito é ser rico na sua própria justiça. O oposto de você entender a sua incompetência, a sua incapacidade de preencher o seu próprio vazio, é você achar que você, por sua própria justiça, por seu próprio jeito de ver as coisas, por causa do domínio do orgulho na sua vida. Gente, em nome do Senhor Jesus, guarde isso no coração. O maior inimigo da felicidade verdadeira do ser humano chama-se orgulho. Seja esse orgulho patente, visível, exposto, colunar, ou seja, um orgulho latente, escondido, sabe? Fantasiado de mil virtudes, mas é orgulho lá dentro. Isso impede a pessoa de ser feliz. E é nesse ponto que entra uma frase que eu gosto muito da escritora Dalila Sena, que ela diz assim: se você optar pelo orgulho, aprenda a lidar com a saudade. Sabe por quê? O fim do orgulhoso é a solidão. Porque as pessoas vão tolerando, as pessoas vão suportando, as pessoas vão relevando, e a partir de certo momento as pessoas vão abandonando, as pessoas vão se subtraindo de sua vida, as pessoas vão se retirando de sua convivência, e ela vai ficando relegada, condenada à solidão. Então, ou você encara, ou eu encaro, ou nós encaramos o problema do orgulho e deixamos Deus entrar na nossa vida para quebrar esse orgulho, para que Ele não nos impeça de sermos felizes de verdade, ou esse orgulho vai nos condenar à infelicidade mais profunda da alma, mais profunda do ser humano, que é a infelicidade da pessoa que olha para os lados e de repente vê que viveu a vida inteira e não tem ninguém na sua vida. Ninguém. Ah, mas tinha muitos amigos do Facebook. Ninguém. Ah, mas tinha muitos contatos no WhatsApp. Ninguém. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da luta, na hora do choro, na hora do grito, na hora do gemido, você não tem coragem de ligar para ninguém. Porque o orgulho impediu você de construir relacionamentos simples e saudáveis. Empurrou você para longe, enormemente para longe da felicidade. É aí que entra em cena o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta questão das pessoas que se acham boas demais, esta questão das pessoas que se acham superiores às outras, é tão séria
que Jesus, no elenco de parábolas que ele contou, ele criou e contou uma parábola, sabe, dirigida a quem? Veja comigo, Lucas capítulo 18, e disse também essa parábola a quem? A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus criou e ensinou. Jesus teve que fazer, meus irmãos, um currículo, uma lista de assuntos. Ele tinha 3 anos para exercer seu ministério, ensinar os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele escolheu a dedo cada sermão, cada parábola, cada ensinamento. E ele elegeu uma parábola dirigida a pessoas dominadas pelo orgulho. E a parábola é interessante demais, tão interessante que eu reproduzo aqui. Você pode ler comigo? Vamos ler essa parábola de Jesus juntinho, vamos lá. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, fariseu, vamos lá. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Para aí, olha a oração dele. Senhor, graças te dou pela comida, não. Graças te dou pelo seu cuidado, não. Graças te dou pela sua perfeição, não. Graças te dou, se fosse o Chaves, porque não sou como essa gentalha. Graças te dou, porque, vamos lá juntos, porque não sou como os demais homens. Quem são os homens? Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda contra ele, como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A tradição judaica dizia que tinha que jejuar 6 vezes por ano. A tradição judaica. Ele jurava quantas vezes? Jejuava quantas vezes? 2 por semana. 104 vezes. Ele dizia, estava lá, superlativou a tradição judaica, estava acima, não tinha judeu para chegar perto dele. Aí ele fala assim: dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, vamos ler, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus fala: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Para quem que Jesus contou essa parábola, gente? Para alcançar quem? Os orgulhosos, as pessoas que foram atingidas por esse vírus que as impede de serem felizes de verdade. Agora veja comigo a história de 2 homens, um fariseu e um publicano. Precisa explicar quem é o fariseu, não? Não precisa. Jesus fala assim, ó, fariseu é o seguinte, contexto do fariseu: admirado por sua piedade, orava demais, dizimava demais, jejuava demais, tudo que era religiosidade demais. Uma pessoa justa confessa, ele já disse que era bom, sou melhor que todo mundo, né? Não sou igual aos demais. E era um líder religioso exemplar. Isso era o fariseu, no tempo de Jesus. Quem era o publicano? Desprezado pelas pessoas, porque cobrador de impostos. O imposto era 100, ele cobrava 125, embolsava 25. Qualquer semelhança com a atualidade, mera coincidência. Ninguém gostava dele, pecador, confesso, e um líder desonesto da comunidade, subtraía do povo. Agora acompanhe meu raciocínio aqui, não pense no Brasil agora, nem na política brasileira, tá? Eleição geral. Quem que o povo vai votar? Hein?
Você tem alguma dúvida? O povo vai votar em quem? Fariseu. Mas Jesus disse que o justificado foi o publicano. Tem que fazer a pergunta, por quê? Se naturalmente, por ser piedoso, religioso, um líder legalista, o povo ia votar no fariseu, e não naquele cobrador de imposto lá, que subtraía, que era desonesto com as pessoas, que era uma pessoa não grata. Por que se o povo elegeria o fariseu, nem vou falar o número do partido dele, hein? Por quê? Jesus aprovou o publicano. Primeiro de cara aí, para você fazer um gol de placa e chutar para lá de lixo, Jesus já derruba aí o ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus. Não é coisa nenhuma. A voz de Deus é a voz de Deus. Ok? Por quê? Para você entender por quê, tem que entender como é que Jesus olhava, tanto para o fariseu quanto para o publicano. Quando Jesus olhava para o fariseu, Jesus falou assim: olha, esse camarada veio ao templo, foi para orar coisa nenhuma. Ele veio ao templo para se comparar com os outros. Eu queria que você guardasse essa palavra, comparação. Sabe por quê, gente? 2 meses antes de eu nascer, morria o pensador e escritor britânico C.S. Lewis. E este homem foi responsável por introjetar na cultura contemporânea o conceito de que a raiz do orgulho está na comparação. O orgulhoso é orgulhoso por causa da comparação com os outros. C.S. Lewis tem uma pedra no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que ele diz assim: o orgulhoso não tem prazer em ter algo, apenas em ter mais do que o outro. É a comparação que o deixa orgulhoso, o prazer de estar acima dos demais. Sabe, o vazio é tão grande, e ele não consegue preencher, que ele quer ser melhor que os outros, ele quer parecer melhor que os outros, e ele quer que os outros rendam homenagens a ele, por tão bom que ele é. Agora, se você tira o outro de cena, esvazia o propósito de vida do orgulhoso. Quer desmantelar o orgulhoso? Retire a plateia dele. Saia de cena. Porque o orgulho só se sustenta na comparação. Só se sustenta quando tem alguém para que o orgulhoso se sinta superior a ele, se ache superior a ele e se proclame superior a ele. Agora veja o ensinamento da palavra de Deus, meus irmãos. Em Tiago, capítulo 4, escolhi a propósito a versão do Eugene Peterson. De onde vêm todas as guerras? Gente, olha o que a Bíblia diz. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem: é do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito, para ser melhor que o outro. Agora pense um pouquinho na sua infância. Avalie se o esquema do mundo, desde a nossa mais tenra infância, não está fundamentado até os dias de hoje, nos modelos mais modernos de educação que há no mundo. Tudo validado na filosofia da punição e da recompensa. Quem é o primeiro?
Quem é o melhor? Quem tem mais bolinhas de gude? Quem preenche o álbum primeiro? Quem ganha no triângulo? Quem faz o gol? Quem vai para o pódio? Como se vencer virtualmente faça de alguém vitorioso na vida. Como se dar bem numa área, ganhar aqui, faturar ali, fosse sinônimo de ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Se a sua felicidade depende da infelicidade dos outros, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Pastorei uma igreja lá no Mato Grosso, primeiro de Cuiabá, e eu escrevia uma coluna no jornal Folha do Estado, todo domingo. E um dia marcaram que ia visitar Cuiabá uma vidente chamada Mãe de Ná. Quem é do meu tempo aí? Lembra da mão? Estou sozinho nessa. Ah, não. Mãe de Ná era uma vidente que fazia as previsões das coisas. E a Mãe de Ná tinha dito que ia acontecer um show lá em Cuiabá e que a ponte do rio ia cair e a boate ia pegar fogo. Mas o que trouxe mais medo foi a ponte cair. Aí teve o dia, teve o show e a ponte não caiu. Aí eu escrevi um artigo no domingo seguinte assim: a queda da ponte que não caiu. E eu me lembro que eu coloquei uma frase que provocou a reação de muitos leitores. E a frase dizia assim: que tipo de gente é essa que para vencer na vida muita gente tem que morrer e ser sacrificada? Que tipo de gente é essa que para se dar bem alguém tem que se dar mal? Que para sorrir alguém tem que chorar? Que para celebrar alguém tem que murmurar e gemer? Que tipo de pai é esse? De mãe é essa? De filho é esse? De irmão é esse? De irmã é essa? De religioso é esse? Que para celebrar, pular, glorificar, alguém tem que estar lamentando? Se a minha felicidade implica na desgraça de alguém, eu sou a pessoa mais miserável do mundo. Quando eu começo a me comparar com os outros, a matriz do orgulho se estabelece dentro do meu coração, e o orgulho pode me levar à ruína total, impede que Deus abençoe a minha vida. Então, Jesus disse para o fariseu: o fariseu vem aqui para se comparar com os outros. O fariseu só foi ao templo para duas coisas: para se comparar com os outros e para mostrar seu mérito religioso. Olha só, o cara vai orar. Quem ora vai falar com quem? Com Deus. Vai falar para Deus. Vê se cabe isso. O quão melhor ele é que os outros e o quão bom ele é. Aí Jesus olha para o publicano. Para que o publicano foi lá o templo orar? Para duas coisas: para colocar o foco da vida dele na misericórdia de Deus e para confessar o pecado dele para Deus. Um vai para o templo dizer: eu sou melhor que todo mundo, eu sou um excelente religioso, precisar de um modelo, pode me usar. E o outro diz: eu vim aqui apelar para a tua misericórdia, porque eu não tenho mérito. Eu não tenho mérito por causa do meu pecado. Eu sou um miserável pecador. Foi por isso que Jesus não escolheu o fariseu e disse que quem desceu justificado foi o publicano, porque ele fez as duas coisas. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Ele fez as duas coisas que, independente de qual seja a sua oração, de manhã, de tarde, de noite, ou seja, para qualquer motivo, gratidão, louvor, adoração, confissão, etc. Qualquer oração, se não tiver essas duas coisas, você não orou, filho. Oração para ser oração apela para a misericórdia de Deus. E oração para ser oração, eu me coloco diante de Deus, quebrado, humilhado e consciente do meu erro, da minha falha e do meu pecado. Aí Jesus diz: essa oração subiu a Deus. A outra oração
ficou aqui para os outros ouvirem. Bom, por quê? A Bíblia é muito clara. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Querido, você pode enganar seu cônjuge, você pode enganar seus pais, você pode enganar seus filhos, seus líderes, e você pode até enganar a você mesmo. Mas tem um que vê o seu coração. E esse que vê o seu coração está esperando só o seu orgulho quebrar para entrar na sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida, transformar seus relacionamentos, transformar os seus propósitos de vida, injetar vida em tudo que você fizer, vida abundante, e fazer de você uma pessoa feliz de verdade. Então, qual é a chave número 1? Seja pobre em espírito e torne-se feliz de verdade. Como é que eu resumiria isso aqui para você nessa mensagem? Eu diria assim: entenda que por você mesmo o vazio não será preenchido. Pode dizer comigo: por mim mesmo o vazio não será preenchido. Arrependa-se do seu orgulho e peça para Jesus salvar e ajudar você. A frase é pequena, gente, mas praticar essa frase exige desenferrujar a dobradiça enferrujada no joelho. Tem que ter quebrantamento. Dizer: Senhor, eu jogo a toalha, por mim mesmo eu não vou preencher esse vazio. Eu quero me arrepender do meu orgulho, que me afasta de ti, que me afastam das pessoas que eu amo e que me amam e que me servem, que me afastam das pessoas que oram por mim, que velam por mim, que investem em mim, que me afastam das melhores pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Eu me arrependo desse orgulho ordinário a qual eu tenho servido ao longo da minha vida. E eu quero que o Senhor me salve e que o Senhor me ajude. Sabe o que acontece? Deus discutindo um caminho diferente para mim, de baixo para cima. Eu admito que não vou preencher esse vazio. Eu aceito Jesus como o meu Redentor, o meu Salvador, o meu ajudador. Eu deixo Deus trabalhar em mim. E eu vou caminhar com Deus para viver uma nova vida. Eu disse na primeira pessoa para você ficar mais confortável, porque agora eu vou dizer para você. Você precisa admitir que você não preencherá o seu vazio e aceitar Jesus como seu Salvador. Quando ele morreu naquela cruz, o sangue dele, aleluia, derramado naquela cruz, tem o poder para quebrar todo o orgulho da sua vida. Ele entra na sua vida e ele vai começar a obra dele em você. Na cruz foi a obra dele por você, mas depois que você o aceita, começa a obra dele em você, e é a obra do Espírito Santo dele em você. E há uma promessa nessa obra, quem lembra? Aquele que em vós começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que significa essa promessa? A gente lê a Bíblia rápido. Quem lê rápido, entende rápido. E quem entende rápido, corre o risco de entender errado rápido. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quando Deus começa a obra numa pessoa, essa pessoa não vai se encontrar com Jesus até essa obra ser completa. Até o dia de Cristo Jesus. Naquele dia, quando a trombeta tocar, a obra
vai estar completa na sua vida. E aí você vai entender o que é nova vida. O que é ser uma nova criatura. O que é nascer de novo. Aí você vai começar a ser feliz de verdade. Aleluia. Baixe sua cabeça então. Por favor. Queria que você baixasse a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Eu tenho uma percepção, meus irmãos, pelo que eu estou sentindo nessa noite, que o Espírito Santo de Deus vem trabalhando na sua vida durante essa mensagem, e você entendeu perfeitamente que existe um vazio dentro de você, que você mesmo, por mais que tente, não vai conseguir preenchê-lo. Não adianta tentar mascará-lo nem ignorá-lo. Você entendeu que a grande barreira se chama orgulho, e que só o sangue de Jesus pode quebrar esse orgulho. Universidade não quebra esse orgulho, cultura não quebra esse orgulho, literatura de autoajuda não quebra esse orgulho, religião não quebra esse orgulho. Tudo isso pode piorar o orgulho, mas o sangue de Jesus vertido na cruz quebra o orgulho. E qualquer que venha a Cristo há de vir quebrantado, dizendo: Senhor, sozinho eu não dou conta, mas se o Senhor entrar na minha vida, e se o Senhor fizer a obra do Senhor na minha vida, eu vou viver uma nova vida. Pastor, entendi a mensagem, estou aqui orando, falando com Deus sobre a minha vida. Querido, onde você estiver, se você deseja com sinceridade na alma, se você deseja pedir para Jesus hoje quebrar o orgulho, pastor, que pedido difícil, que pedido difícil. Senhor Jesus, quebra o orgulho, desmascara o orgulho, limpa o meu coração e começa a fazer a obra na minha vida, dentro de mim. Querido, se você quer fazer essa oração para Deus quebrar o orgulho, começar a fazer a obra na sua vida e fazer você viver novidade de vida, vida nova, e fazer você começar a ser feliz de verdade. Pastor, eu preciso que Deus faça essa obra na minha vida. Se é o seu caso, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Eu quero orar por você hoje. Pode fazer isso? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Em nome de Jesus, Filho. A mensagem dessa noite está dizendo assim: o sangue de Jesus vertido na cruz quebra o orgulho, funciona de verdade, e você vai ver que felicidade verdadeira existe. Se você não levantou a sua mão ainda e deseja nesta noite pedir para Deus quebrar o orgulho e começar a obra em você, levante sua mão agora. Há mais alguém? Além dos que já levantaram, há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Pastor pergunta nesta noite pela última vez. Nós vamos orar. Há mais alguém entre nós que, tendo ouvido a palavra, percebeu a sua própria necessidade de reconhecer que sozinho não vai dar conta, mas que, alcançado pelo poder que há no sangue de Cristo, com o orgulho quebrado por Jesus, sabe? Marido não quebra o orgulho da mulher, mulher não quebra o orgulho do marido, pai não quebra o orgulho do filho, filho não quebra o orgulho do pai, pastor não quebra o orgulho de ovelha, ovelha não quebra o orgulho de pastor, religioso não quebra o orgulho de secularizado, secularizado não quebra o orgulho de religioso. Só o sangue de Jesus quebra o orgulho no coração do homem. Jesus está aqui para quebrar o orgulho no seu coração e começar a trabalhar em você, além das pessoas. É a minha última pergunta, que já levantaram as mãos. Ainda falta a sua mão? Se falta, levante agora.
Deus abençoe, filho. Deus abençoe, filha. Então agora nós vamos orar, meus irmãos. Eu quero pedir que todos estejam em oração. Quem levantou a mão, só quem levantou a mão, olhe para mim agora. Só quem levantou a mão. Os demais ficam com a cabeça baixa orando. Mas quem levantou a mão, olhe para mim. Pastor, eu não levantei minha mão, mas aqui no meu coração eu desejo que Jesus hoje quebre meu orgulho de verdade pelo sangue dele e começar a obra dele em mim. Se é o seu caso, mesmo que você não tenha levantado a mão, olhe para mim agora. Nós vamos orar por você. Eu queria pedir que você que está olhando para mim agora, que levantou a mão ou que não levantou a mão, mas fez a sua decisão, onde você estiver no seu banco, os demais estão orando, olhos fechados. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos orar por você. Cada pessoa que levantou sua mão, fique em pé. E mesmo que não levantou a mão, mas fez uma decisão no coração, fique em pé. E agora eu vou dar uma palavra aqui para a igreja que está sentada. E eu vou pedir à igreja que entenda a voz do seu pastor agora. Eu queria que a igreja me ajudasse, para ninguém que está em pé ficar em pé sozinho, que rapidamente, velozmente, você levante os seus olhos e fique em pé ao lado de alguém. Peça licença, coloque a sua mão ao lado dessa pessoa. Eu vou orar por você hoje. Fique perto de alguém. Ninguém em pé sozinho. Me ajude, igreja. Saia do seu lugar, igreja, em nome de Jesus. Remova-se do seu lugar. Vai até alguém que está em pé. Digo, vou ficar do seu lado, filho. Você não vai ficar sozinho, não. Queria que a igreja me ajudasse. É um momento importante demais. E o povo de Deus é chamado para trabalhar agora. Ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Eu vou pedir mais. Eu vou pedir que todas as pessoas que levantaram a mão, que ficaram em pé e que agora estão sendo aí, alguém está se aproximando de você, que você venha aqui para frente. Eu vou orar por você. Pastor Lídio vai estar aqui, pastor Ricardo também. Vou orar por você. Pastor Anderson pode vir orar com a gente aqui. Queria que você viesse para cá. Pode vir aqui, nós vamos orar por você. Vamos orar por você. E nós temos pessoas aqui preparadas. Enquanto eu administro aqui esse tempo de oração, alguém já se aproximar de você com o material. O pastor Lídio vai nos liderar nisso. Nós queremos colocar nas suas mãos alguma coisa importante para você levar para sua casa, inclusive um exemplar da Bíblia, da Palavra de Deus. Cada pessoa que levantou a sua mão vai voltar para casa hoje com uma Bíblia. Também nós queremos acompanhar você, orar por você. Nossa igreja oferece 4 encontros. São 4 sextas-feiras, 4 encontros para quem quer ser feliz de verdade, para quem quer viver novidade de vida. Mas agora nós vamos orar. Eu pedi que a igreja toda fique em pé em oração. Pedi o pastor Anderson para vir aqui orar. Vamos falar com Deus, irmãos. Vamos colocar essas vidas todas aqui no altar do Senhor. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Abre o teu coração hoje para Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar contigo nessa noite. Nós precisamos entender que Deus é gentil, que o Espírito Santo de Deus é gentil. Ele só vai fazer a obra se eu permitir, porque Ele te ama e quer o melhor para a tua vida, para o teu lar, para a tua família, para o teu casamento, para os seus filhos. Precisamos abrir o nosso coração. Senhor amado, Deus soberano, nós colocamos, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor, representado. Talvez tem pessoas pedindo para si próprios, Senhor, por um motivo ou outro, Pai. Nós não conhecemos o coração, mas como o nosso pastor falou, Senhor, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. E Tu sabes o que esta vida está necessitando agora. Qual é o milagre, qual é a mudança na sua vida, Senhor querido. Nessa noite ela está se jogando aos Teus pés. Ela está se lançando, Pai querido, diante de Ti, pedindo: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, preciso de Ti, necessito da Tua presença na minha vida.
talvez no casamento, ó Pai, talvez no trabalho, Pai, nós não sabemos, mas o Senhor conhece no mais íntimo esta pessoa. Pedimos em nome de Jesus, que o Senhor mude esta história, que o Senhor mude este lar, que o Senhor mude este casamento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Se é um problema na justiça, se é um problema no trabalho, Pai, nós não sabemos, mas o Senhor tem a solução. O Senhor tem a vitória, o Senhor tem a mudança, o Senhor é capaz de mudar a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste casal, ó Pai. Nós clamamos ao Deus do milagre, ao Deus do impossível. Ó Senhor Jesus, nós ouvimos, Senhor, lindas palavras essa noite e queremos botar em prática no dia a dia. Mas pessoas estão aquebrantando o seu coração na Tua presença, Pai. Estão se lançando, Senhor Jesus. Muda a história e que através disso o Seu nome seja glorificado, o Seu nome seja adorado, o Seu nome seja pronunciado através de testemunhos, ó Pai. Em nome de Jesus nós declaramos a vitória. Nós declaramos a vitória sobre cada um aqui, ó Pai, e repreendemos toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas, ó Pai, porque o Senhor nos deu a autoridade de pisar na cabeça da serpente, ó Pai. Assim diz a Sua palavra. Em nome de Jesus, juntamente com os pastores, com a Sua igreja, nós declaramos vitória sobre essas vidas em nome de Jesus.